Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do CutPHP. Então a gente vai continuar aqui com as aulas do sistema de venda Java. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar as configurações para persistência. No caso aqui a gente vai usar o Hibernate, então eu vou mostrar como vocês vão configurar as bibliotecas, o arquivo de configuração do Hibernate, para que possa ser feito a persistência com o banco de dados. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que se vocês não quiserem fazer as configurações que eu estou fazendo aqui, vocês simplesmente podem usar aqui o SVN, que eu mostrei na aula passada como configurar e como trazer as mudanças que eu fiz para vocês. Então, sempre vai estar aqui no endereço aqui do lado do endereço aqui do Google Code, caso quando vocês derem um synchronize aqui na aplicação, por exemplo, aqui ó, botão direito, Team, Synchronize with Repository, ele vai mostrar se tiver alguma diferença entre a tua versão e a versão do repositório, um mais aqui, acho que é um símbolo de maior, aqui do lado do nome da aplicação. E esse número aqui, o 3, são os números de revisões que foram feitas, ou seja, o número de mudanças que tiveram e que foram enviadas para o repositório. Então sempre que tiver um mais aqui, quer dizer que tem alguma coisa a mais no repositório que não tem no teu computador. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nas configurações é adicionar as bibliotecas do Hibernate. Então eu vou clicar aqui no projeto, aqui em Build Path, aqui Configure Build Path, e aqui tem todas as minhas bibliotecas. Eu vou adicionar uma biblioteca nova. No caso, aqui tem as bibliotecas do JSF, estão todas aqui. E eu preciso das bibliotecas do Hibernate e do banco de dados, que é uma lib do MySQL, exatamente como a gente fez lá nas aplicações com Swing. Então eu vou adicionar aqui uma nova biblioteca. Vou usar aqui o User Library. E aqui na verdade já tinha, que eu tinha criado no projeto anterior, mas eu posso fazer o seguinte, eu vou vou remover aqui, ó, não tem mais nada. Vamos fazer aqui um User Library, agora sim a gente vai criar um novo. Vou tentar diminuir aqui para aparecer na tela, aí. Uma nova biblioteca, eu vou colocar aqui o nome Hibernate. E ok. Então aqui ele vai ter as opções para você adicionar os jars, que são os pacotes que fazem parte dessa biblioteca. Então eu vou adicionar aqui, e aqui dentro da minha pasta download singular, eu já tenho aqui todos os arquivos que fazem parte do Hibernate e mais aqui o conector do MySQL. Então eu vou selecionar todos e vou dar um OK aqui, ele vai selecionar todas essas libs para minha lib Hibernate, para minha biblioteca Hibernate aqui. Pronto isso, dou um OK e com ele selecionado dou um Finish aqui, ele já vai adicionar no meu build path as bibliotecas relacionadas ao Hibernate. Beleza, OK, eu já posso criar as minhas classes e o que eu vou usar do Hibernate aqui no meu projeto. Podem ver que aqui ó, ele apareceu um maior. Na verdade está maior porque no meu projeto tem diferença com o projeto que está no repositório. Então o meu projeto está maior que o do repositório. Então depois eu vou fazer um commit para que a minha versão fique igual ao do repositório. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o arquivo de configuração do Hibernate. Esse arquivo de configuração vai funcionar como aquela classe de conexão que a gente fez no Swing. Então ela vai ter uma classe no meu projeto que vai instanciar um Hibernate útil, que é uma outra classe que a gente vai criar. E esse Hibernate útil vai pegar as configurações nesse arquivo que a gente vai criar agora. Então eu vou criar aqui um novo other. E aqui ó, você simplesmente, caso não tivesse selecionado aqui, eu posso digitar aqui ó, Hibernate, ele já dá um filtro aqui, e eu vou escolher o Hibernate Configuration File. Dou um Next. Aqui ele está dizendo que
Para carregar as configurações do Hibernate, você deve passar o arquivo name configuration method. Bom, eu vou deixar assim porque ele sempre mostra essa mensagem para mim. Ele sempre mostra essa mensagem aqui. Vou dar um next aqui. E aqui são as configurações. Section Factor Name não é necessário. Aqui a conexão MySQL, que é a conexão que eu uso. E o Drive Class, ele vai ter aqui as opções. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Caso não dê certo, você pode escolher o segundo, mas possivelmente vai dar certo aqui o primeiro. A conexão, eu vou usar aquela conexão, a URL da conexão, mesmo que a gente usou no Swing com JDBC. Então esse é o localhost. E o nome da base, aqui eu estou usando uma base aqui chamada teste. Mas para não ficar com um nome assim estranho, eu vou criar uma nova base. Então eu vou dar um exit aqui, sair dessa base teste. E vou dar aqui um create database. Antes eu saí aqui, vou dar um clear. Bom, para vocês que não viram as aulas de banco, as primeiras aulas de Java com persistência e MySQL, o comando para dar aqui para você acessar o MySQL é o MySQL-u, o nome do usuário e depois "-p", e vai pedir a senha para você usar. A instalação também eu já mostrei isso em algumas aulas anteriores, então não vou mostrar aqui. Dou um Enter, vou colocar minha senha e entrei aqui no MySQL. Agora eu posso criar uma nova base de dados, é o que eu vou fazer agora. Então create database e o nome da base de dados. Vou colocar aqui sistema vendas. Ponto e vírgula, Enter, ele criou. Agora para usar essa base de dados eu vou usar aqui um use sistema vendas. Então aqui não precisa, quando você dá o comando use não precisa de ponto e vírgula. Dou um Enter e eu já estou aqui na base de dados sistema vendas. Se eu mostrar aqui show tables, ele já vai dizer que está vazio. Então essas tabelas é o que a gente vai criar depois usando o Hibernate. A gente nem vai usar mais aqui os comandos do MySQL. Aqui a gente acha só quando criar algum usuário para a gente ver lá, mas por enquanto a gente vai só fazer a persistência aqui através do Hibernate. Então aqui eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no meu banco de dados. Username é o usuário que eu uso no MySQL, que é o root, e a senha é o admin. Ok, agora dou um finish e ele está criado aqui o meu Hibernate cfg.xml com aquelas configurações que eu determinei. Beleza. Agora a gente vai fazer um teste, ver se a nossa classe, se a nossa configuração está dando certo e se a conexão foi feita. A gente vai tentar conectar aqui no banco, ver se dá certo. Então eu vou criar aqui uma classe, aquela classe que eu falei, não, Hibernate útil, que ela vai trazer uma seção com aquela configuração do Hibernate. Aqui eu vou usar um pacote e não tem aqui ainda, então eu vou colocar aqui com ponto, vou usar aqui um php pr.sistema.vendas. Vai ficar mais bonitinho. Ok, dou um finish. E tá aqui a minha classe Hibernate útil Java. Então aqui a gente vai criar a nossa sessão, a gente vai devolver a sessão para o usuário. Então aqui a primeira coisa que eu vou precisar é de um parâmetro estático chamado estático e final também, né? Do tipo section factory. Opa, esqueci um N. Aqui, ó, é esse aqui.
É legal ter cuidado porque às vezes ele tem alguns outras classes aqui que tem um nome parecido e pode acontecer de você escrever alguma coisa igual, parecida e ficar lá. E algumas classes ela tem o mesmo nome em diferentes pacotes, então é legal ter cuidado com isso. Então aqui eu vou criar um método chamado build session factory. Esse método aqui que vai trazer minha sessão. Ele ainda não existe porque eu vou criar ele agora. Então aqui eu vou criar esse método. E aqui dentro desse método eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um try aqui. O que eu vou tentar fazer? Eu vou criar uma configuração. Ó, aquilo que eu falei, ó, duas classes com o mesmo nome. Então eu vou usar aqui a configuração do Hibernate. CFG, ele vai criar uma nova configuração, instanciar uma nova configuração. E dessa configuração eu vou carregar as configurações daquele meu arquivo chamado hibernate.cfg.xml. Eu não preciso colocar o caminho porque, como vocês viram, eu criei esse arquivo na raiz do meu source. Então, por isso que eu não coloquei nenhum outro caminho aqui, uma barra ou qualquer outra coisa. Como ele já está no source, então, como já está na raiz, não preciso definir onde ele está. Eu vou dar aqui um return cfg.buildSectionFactory, que ele vai retornar a minha seção aqui, Section Factory. Beleza, aqui no cat eu vou jogar uma exceção aqui, um throwable. E aqui embaixo eu vou lançar uma mensagem para o usuário dizendo que se ele não conseguiu a conexão, ele deu algum pau, né? Então, não deu. Opa, vou colocar aqui. Deu pau. Manolo. Deu pau, Manolo. Vou mandar aqui dar uma quebra de linha e vou mandar o erro que ele fez. Beleza? E aqui eu jogo minha exceção. Aqui eu vou usar o exception initially exception. Nossa. Lá de novo. Exception initialize error. Ok. Então enter. E aqui ele está dizendo que eu preciso de um get. Vou criar aqui e já está pronto o get aqui da minha sessão. Beleza, dou um salvar aqui. Outro detalhe aqui, ó, você pode ver que os arquivos que eu criei, eles apareceram como ponto de interrogação. Isso quer dizer que esses arquivos não existem no repositório. Os arquivos que foram modificados, eles ficam com mais, com maior, quer dizer. Então essa pasta foi modificada. Esse arquivo não foi modificado, foi criado novo, por isso ele está com interrogação. Beleza, então agora eu vou testar minha conexão, criando aqui, vou criar aqui um métodozinho só para eu testar, ver se ele trouxe as configurações certas, se ele reconheceu as bibliotecas que eu adicionei, etc. Então aqui eu vou colocar aqui uma classe conecta. Esse nome não vai ser tão importante, só para colocar aqui no package default mesmo, porque essa classe depois eu vou excluir ela. Tá. Aqui dentro dessa classe eu vou ter um main. E dentro desse main eu vou ter uma seção section. Lembrando que essa seção aqui tem que ser do Hibernate, né? Seção. Então enter aqui. Essa seção eu vou instanciar ela como nula. E aqui dentro eu vou ter um try também. E dentro desse try eu vou
Dentro desse try, esse aqui não vou ter, cache porque ele já vai pegar lá no meu exception Hibernate útil. Vou colocar só um final aqui. Dentro daqui do try, eu vou ter que a sessão ela vai receber um novo Hibernate útil ponto get session ponto get section. Peraí, que get section. Aqui ele pegou como get session. Tá, beleza. Ponto get session ponto open section. Ele vai abrir aquela sessão minha, vai instanciar uma nova sessão e vai adicionar na sessão nova. E depois eu vou pedir para ele escrever para mim conectou. Aí, beleza. Aqui, por que eu não... lembrando aqui, eu não tenho o cat aqui no try, porque ele vai pegar lá, se der algum erro, ele já pega aqui no cat e já joga a exceção aqui com o trueable. Então aqui eu não vou precisar fazer isso. E aqui, sempre que quando eu finalizar esse processo de criar uma conexão nova, eu vou ter que fechar ela. Então, close, sessão ponto close. E aqui eu posso colocar uma mensagem. Fechou. Conexão. Nossa. Fechou a conexão. Beleza. Ok, então é isso. Vamos testar aqui a nossa classe conecta. Como a gente não vou testar aqui na view, eu vou testar aqui com uma aplicação mesmo para ver se ele deu certo. Então simplesmente vou aqui, run as Java Application. Vamos ver se ela conectou. Conectou, fechou a conexão. Então, é isso, pessoal. A gente fez aqui as configurações do Hibernate. Agora que eu já terminei aqui, eu vou simplesmente fazer o meu commit. Então, eu vou vir aqui no team e vou dar um commit aqui com as configurações que eu fiz. Então, criação, criação das configurações Hibernate. Ok, aqui ele vai mandar as modificações. Tudo que eu fiz está descrito aqui embaixo. Todas as mudanças que eu fiz, criação de pasta, criação de arquivo e tal. E dá um ok. Aqui ele vai pedir meu usuário. Então, Ronaldo caldas@yahoo.com.br. Eu acho que eu tenho ela salva aqui. E dou um ok. Deixa eu salvar uma autenticação, dou um ok. Que é legal, não deu certo porque minha senha está com certeza errada. Eu vou copiar ela aqui de novo. Aonde que tá essa senha? Caraca. Tá aqui. Profile Settings. Lembrando que eu vou modificar essa senha de novo, então não adianta vocês copiarem ela e tentar mandar alguma coisa para lá. Ok, era a senha mesmo que estava errada. E agora ele está enviando todas as mudanças para o repositório. Ok, mudou tudo. Vocês podem ver que alguns arquivos aqui eles
eles mudaram de valor, ó, pode ver que a última mudança aqui no package foi no terceiro, e ele enviou aqui esse arquivo na quarta revisão. E agora não tem mais nenhum maior aqui ou qualquer outra coisa nos arquivos. Beleza? Para vocês atualizarem o repositório de vocês, é só vocês clicarem aqui na aplicação Team e Synchronize with Repository. Ele vai tentar sincronizar e aqui vai mostrar as mudanças que foram feitas lá no repositório. Depois que, ó, aqui diz que não tem nenhuma mudança. Caso tivesse, é só clicar na mudança e dar um update. Aqui, ó, esse botãozinho ele traz tudo que tem no repositório para o computador de vocês. Beleza? Então é isso por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui se ele foi mesmo as mudanças que eu mandei. Search, browse, checkout, changes. Ó, ele mandou aqui, ó, a revisão, ó, criação das configurações Hibernate. Se eu clicar nela, ele mostra todos os arquivos que foram enviados e tal. E aqui ele mostra aqui no trunk já tem os arquivos relacionados a essas mudanças, ó, Connect a Hibernate. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês acompanhem aí as próximas aulas dessas listas, né? Então é isso, pessoal, não esqueçam de se cadastrar aqui no meu canal, aqui não é Skin Android Tutorials, mas sim o CandiPHPR, Tutorial Java, e no meu Twitter também, Ronaldo Caldas, e no meu blog javalinux.wordpress.com. Então um abraço, pessoal, e até a próxima.